na área industrial, na área do varejo, enfim, nessa área tudo se reinventou e cada segmento, cada nicho com o seu direcionamento, com a sua velocidade. O varejo ele precisou se adaptar muito rápido e essa adaptação teve paro por parte da empresa em si. Eles não tiveram tempo de se adaptar. E a agência, a mesma coisa. Então, não serviu apenas como suporte, por estarmos mais antenados ao ramo digital, a parte digital, a comunicação digital e integrante, mas também como fortalecimento que ia dar tudo certo. Então, assim, foi uma carga bastante grande e tem sido uma coisa muito pensada agora para a gente, porque o que acontece? O direcionamento e o planejamento de comunicação, ele não estava. A pessoa queria abrir uma loja física, por exemplo, a gente não pensava em e-commerce logo de cara. Né? Então, assim, o que acontece? Hoje a gente pensa primeiro em fortalecer o digital para depois fortalecer o físico. Com isso, também a escassez de veículos offline aumentou demais, porque, assim, trazendo para uma realidade próxima nossa, que é Guarapuava, a gente não tem um número ilimitado de veículos offline. Quando eu falo de veículos offline, eu falo de veiculadoras de outdoor, eu falo de rádio, eu falo também de TV. Então, assim, a gente disputa espaço, a gente disputa ponto, a gente disputa disponibilidade de tudo, porque tudo está sendo muito buscado. As pessoas precisam de resultado a todo momento. O que acontece? A Black Friday, por exemplo, foi desse ano, foi um tema muito discutido, onde a gente disputava espaço também na internet. Então, assim, por quê? Porque tudo ficou muito afogado e muito buscado. Então, assim, para você aparecer e ter resultado na Black Friday, você tinha que investir no tráfego pago, além de assertivamente, um valor muito maior. O custo por clique, o custo por lead ficou muito maior do que normalmente chegando aí a cada lead para nós, enquanto usuários e também formadores de anúncios, ficar 15 vezes maior do que o custo por lead que é normalmente. Porque o que acontece? Você não entregava. O Facebook e o Instagram te comiam uma verba que você não tinha. Então, se você não tivesse pelo menos aí R$ 500 para você anunciar em 3 dias, você não tinha nada, sabe? Então, assim, o que normalmente lá atrás, há 3 anos atrás, R$ 10 em 3 dias fazia uma diferença gigantesca dentro da comunicação digital no negócio aí dos nossos clientes. O que aconteceu também é que tanto o cliente quanto nós, a gente ficou acostumado a atender essas empresas remotamente. Então, assim, tudo está acontecendo via Meet, tudo está acontecendo via reuniões de WhatsApp. Então, a proximidade com o nosso cliente e a possibilidade de atendermos assim o Brasil inteiro e também fora do Brasil cresceu demais. O que acontece para nós publicitários e acredito que também para os jornalistas a nossa possibilidade de atuação cresceu demais. A terceirização e o hibridismo também nos fizeram um exemplo, o mundo pode ser nosso emprego. O mundo pode ser fonte de atuação e fonte de capacitação para nós. Então, assim, tudo isso nos possibilitou, principalmente para os comunicadores, uma vasta atuação no mercado de trabalho e também vamos dizer assim, uma procura muito maior pelos nossos serviços. Hoje, por exemplo, eu não olho mais o WhatsApp, já tem um tempo, a não ser os meus grupos fixados de cliente, porque realmente está muito desgastante. O meu sonho é ficar uma semana sem WhatsApp. O meu sonho é ficar uma semana sem precisar
não digo perder, mas assim, dedicar 5 horas do meu dia, pelo menos, ali naquelas conversas, para fazer as coisas andarem, para fazer as coisas funcionarem. Lá atrás, há 16 anos atrás, quando eu comecei a atuar com comunicação, ainda estagiária, tudo era muito. Eu falo, meu Deus, como que a gente conseguia fazer? Porque assim, tudo dependia do layout assinado, tudo dependia de um. Quando a gente falava de classificados e de oferta, a gente falava de jornal de negócios. A gente conferia anúncio, a gente tinha tempo de ir lá no imóvel, tirar foto, limpar foto, fazer o anúncio, conferir, mandar para o jornal e ainda no outro dia, para a gente era uma coisa incrível, no outro dia ver aquele negócio já publicado e já impresso naquele jornal. Então, hoje, a gente faz de agora para agora. Eu preciso agora, eu preciso que você impulsione, que você crie anúncio agora, eu preciso que você direcione para tal lugar. Enfim, tudo isso tornou mais rápido, mas ao mesmo tempo muito mais estressante, muito mais desgastante e muito mais carente de pessoas qualificadas. Por quê? Hoje surgiu uma profissão no nosso meio, que é a parte, o gestor de tráfego ou social media, né? Lá atrás, quem já é formado aí, as profissões são formadas há mais de 10 anos, sabem que não existia, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente sabe que isso não foi nos ensinado e a gente precisou realmente se adaptar e estudar fora da graduação. O que acontece? Hoje o gestor de tráfego ele é muito melhor remunerado na publicidade do que um diretor de criação, por exemplo. Por quê? Porque você precisa de assertividade, senão você vai estar jogando fora o dinheiro do cliente. Então, assim, hoje você valoriza muito mais, porque você precisa de um profissional capacitado e que hoje nós estamos carentes no mercado publicitário. O que acontece? Muitos de nós estamos nos adaptando, e eu falo muitos de nós porque eu me incluo nisso, estamos nos adaptando, estudando, procurando informação, procurando saber e estando cada vez mais atento a todas as novidades. Então, o meio digital que nos proporciona anunciar na internet vai muito mais do que fazer um impulsionar publicação que aparece para você lá nas páginas, né? Para quem é administrador de página. Você apertar aquele botão promover publicação, você já está automaticamente perdendo dinheiro. Então, você precisa criar um anúncio e criar um anúncio de forma assertiva e de uma forma que não gaste dinheiro e que sim você invista. Bruna, seu microfone mutou. O processo de digitalização, ele acontece há anos, mas só depois de 2 anos para cá, a gente desculpa. Depois de 2 anos para cá, vem mudando e a gente vem se aperfeiçoando cada vez mais. Ariane, será que a gente pode dar um intervalo e eu voltar depois por conta da minha voz? A gente pode passar, então, para o Daniel, e aí depois você conclui. Enquanto isso, você dá uma descansadinha nas cordas vocais. Pode ser, Bruna? Então tá, pode ser também, Daniel. Podemos agora, então, passar para a sua explanação sobre esse mundo pós-pandêmico e a comunicação? Pode ser, sim. Prazer, viu, estar conversando com vocês. Agradecer o convite, o meio de campo aí feito pela Alessandra, para que eu estivesse participando aí dessa mesa. É uma felicidade enorme estar conversando com futuros jornalistas, futuros publicitários, porque, diferentemente do que se entendia até então, publicidade, propaganda e jornalismo não são concorrentes, a gente não se degladia na rotina diária. Existia, sim, no jornalismo mais tradicional e antes da pandemia, esse grande embate entre a publicidade e o jornalismo. Eu senti na pele isso dentro das redações pela qual eu vivi, que fazer jornalismo não é fazer publicidade,
Fazer publicidade não é fazer jornalismo. Mas eu acho que nesse ambiente tão desafiador que a gente está, em que a comunicação está sendo mirada com olhos bem difíceis aí, com redações mais enxutas, enfim, eu acho que a gente precisa unir forças para defender o nosso trabalho, o nosso poder de comunicar e o nosso direito de levar informação para as pessoas. Então, eu acho que talvez esse seja também um dos principais desafios, uma das principais mudanças que a gente vai enfrentar no pós-pandemia, com esse entendimento mais de união e não tão de separação. A gente sabe que, principalmente em se tratando de assessoria de comunicação, as coisas se misturam mais, propriamente ditas, com a publicidade e propaganda, mas a gente tem que unir forças e tentar chegar aí num ideal comum. Falando especificamente de televisão, o ambiente pós-pandêmico, como a gente está tratando aqui, ele vai trazer uma mudança muito significativa, principalmente em relação a padrões. A gente tinha padrões estéticos que eram defensáveis para a televisão, a gente tinha padrões de enquadramento, padrões para se fazer entrevistas, que foram sendo quebrados durante a pandemia, não por uma revolução, não por um entendimento de que isso não estava certo, mas sim por conta de uma necessidade. Eu lembro aqui na redação da Rede Massa em Ponta Grossa, no dia 18, quando fechou tudo, de março, né? A gente pensou, e aí? E agora? Como eu vou pôr uma equipe? Esse era um dilema muito vigente meu. Como eu vou pôr uma equipe na rua, sabendo que eles vão estar com medo também do vírus? Como que a gente vai para frente de um hospital para trazer informações sobre uma doença e falar sobre morte, sendo que ali pode estar o vírus? A gente lançou mão de alguns artifícios, que eram um segundo microfone, que já quebrou completamente a estética do jornalismo tradicional, que você colocava um segundo microfone, as pessoas não sabiam sequer segurar esse microfone, se segurava tipo cantor, ou segurava como repórter. Então, isso já foi muito desafiador até a gente ensinar as pessoas a fazer isso. Houve um choque de realidade para o próprio telespectador, que não entendia o porquê daquilo, mas estava com medo, então a aceitação foi mais fácil. A gente teve que colocar máscaras para repórteres em rua, que mudou completamente a articulação, mudou completamente a narração de alguns repórteres. Então, esse também foi um segundo desafio, porque, querendo ou não, a televisão, ela lida com a estética, com a beleza. Muito, principalmente a nossa principal concorrente, ela tem mais um padrão estético defensável. Nós, aqui, por enquanto, não. A gente acredita muito mais no profissional e no que ele tem para oferecer, de uma forma já diferenciada, do que um padrão estético para defender ele no vídeo. Eu acredito que o mundo mudou bastante em relação a isso e acho que esse é realmente o caminho. Mas, mesmo assim, a gente tinha que colocar uma máscara no repórter, que quando eu brinco aqui, o que é a passagem num VT? É a assinatura do repórter, é quando o repórter aparece. Mas o repórter aparecia de máscara, de face shield, de touca, do que fosse preciso, dependendo do ambiente que ele estava. Então, isso também foi um outro desafio, uma desconstrução para os próprios repórteres, enquanto repórter de TV, né? Que é mais essa pegada aí em relação à estética. Os enquadramentos mudaram, a gente precisou contar com a participação do público. A gente estava com equipes reduzidas, a gente teve uma redução de equipe aqui também no SBT. Quem foi o nosso principal aliado? O público de casa. Então, a gente rompeu uma barreira que já vinha sendo mais rápida, essa participação, fazer vídeo, contar. A gente lançou mão do repórter show de bola, que aqui a gente tem um programa de esporte, que eram as pessoas que estavam em casa treinando dentro de casa. O que você está fazendo? Então, e daí não importava se a luz estava boa, se a luz não estava. Tendo o som para as pessoas entenderem, para a gente já era meio caminho andado. Porque com a equipe reduzida, a nossa formação, e até em alguns pontos, ela se estendeu. Porque a gente foi, eu digo, claro, né, para as pessoas, porque eu faço TV aberta, mas para as pessoas que não tinham condição de uma TV fechada, nós éramos o amparo ali para elas ficarem dentro de casa, quem podia ficar dentro de casa. Então, cabia a nós esse desafio de entreter. Então, já fazer uma nota coberta, uma nota pelada, um VT completo, não era mais a saída. A gente tinha que pensar em conteúdo
e conteúdo que informasse, mas que também entretesse. Porque o jornalismo, nesse ponto, também passou a ser um entretenimento. Foi um segundo padrão a ser quebrado, porque senão as pessoas não aguentariam isso dentro de casa. A gente tinha esse grande desafio de segurar as pessoas dentro de casa, sendo que eu estava tirando da casa pais de família, mães de família, para levar informação para as pessoas que estavam aí se protegendo. Então, para eles também precisava ser mais leve. E como deixar isso mais leve foi quebrar a cabeça o tempo inteiro. A gente acertou? Acertamos. A gente errou? Erramos. Mas eu acho que a pandemia propôs isso. E a pandemia, mais do que tudo, ela permitiu a gente errar. Ela permitiu a gente mudar. Senão a gente já está mantendo aquele padrão de jornalismo por muito tempo. E talvez isso, ela acelerou um processo, acredito eu, de uns 10 anos, pelo menos. Eu estou há 10 anos formado. Então, e eu vivi esse jornalismo mais padrão há pelo menos 7, 8 anos. O que foi completamente derrubado com a pandemia em si. O que eu acredito que o pós-pandemia venha a trazer de benefício em relação a esse jornalismo? As redações se tornaram muito mais jovens. Aquela tradição, aqueles medalhões, enfim, que sempre tiveram dentro do jornalismo de TV, foram sendo aí mudados, foram para outros setores, porque a necessidade de informação rápida, fez com que essas pessoas não se adaptassem a esse processo. Não é uma questão de qualidade profissional e nem de incapacidade, mas a gente sabe que num processo de uma mudança cultural, como a pandemia propôs, algumas pessoas vão ficando pelo caminho, outras vão indo para outras funções. Então, o perfil do jornalista de redação, enfim, ficou mais ágil. É aquele jornalista que precisa... Meu link, não, só para eu explicar, a gente aqui na TV, a gente tem 2 live views, que é uma tecnologia dedicada para link, então é uma mochila bem mais simples, não é aquela unidade móvel mais, que fica com o cinegrafista conectado a uma rede de internet que conecta na câmera e a gente manda sinal. Mas com a pandemia, a gente pegou celulares e entrava pelo Meet ao vivo. Vamos lá, vamos colocar a pessoa no Meet ao vivo. E aí, se eu tenho um profissional que não tem essa afinidade com a tecnologia, como vai ser trabalhar isso? E até mesmo quem está dentro, quem está no switcher, como que ia lidar para enquadrar ring light, que era uma coisa que ninguém falava até então, passou a virar febre. É só vocês perceberem nas lojas de comércio de rua ou na internet, o boom que foi de venda disso, porque as pessoas olharam e pensaram, poxa, se eu colocar uma luz nesse vídeo que eu estou fazendo, vai ficar um pouquinho melhor. Às vezes era só por uma questão de percepção visual, não de entendimento do que realmente estava acontecendo. Então, mudou até mesmo a percepção das pessoas que assistiam e dos próprios profissionais. E isso vai continuar. A gente sabe que tem uma mudança que eu, enquanto coordenador aqui, sou contrário, que é a questão de deixar jornalista, repórter de rua, com um celular e ele fazendo enquadramento, ele fazendo ao vivo, só ele sem um cinegrafista. Assim, eu sou completamente contra, apesar de ser um resquício da pandemia, primeiro de tudo, por conta da qualidade. Até então, a gente fez isso por uma necessidade, que vai ficar aí no pós-pandemia. Mas eu acredito que a gente precisa ter um respeito pela qualidade de informação. A gente não pode informar por informar. A gente tem que informar. A gente já pensa tanto na qualidade de captação das informações e tudo mais, mas eu acho que a gente também tem que se preocupar com a entrega. A gente sabe que o SBT tem essa fama de ser mais solto, mais diferente, mais no improvisão, mas mesmo isso, gente, ele precisa ser pensado. Mesmo fazendo aí esse outro padrão, a gente precisa quebrar a cabeça para que esse padrão não vire piada, para que esse padrão não confunda o telespectador e, principalmente, para que a gente não replique algumas questões complicadas ou, às vezes, um mau entendimento pode gerar, talvez, o principal desafio desse pós-pandemia para a gente também, que são as fake news. A gente saber trabalhar em relação a essas fake news e também não
reforçar isso, porque às vezes a gente, enquanto jornalista, faz uma brincadeira no ar, faz algum debochinho no ar, alguma coisa assim, que pode ser mal interpretado e que pode ser replicado, e a gente sabe que caiu na rede, até você desmentir um negócio desse, fica uma situação muito difícil. Então, eu acredito que dentro do jornalismo, até para quem está saindo, para quem está aí nos últimos anos da faculdade, a pandemia veio para acelerar alguns processos que antes eram estanques. A gente nunca acreditava que um repórter ia ficar com um celular sozinho no meio de um hospital fazendo material. A gente nunca pensou que uma câmera nervosa ela ia percorrer corredores, ia chegar em alguns lugares, porque esteticamente não fazia parte do padrão da TV. A gente nunca pensou que um repórter poderia entrar com uma máscara azul, com uma máscara branca, com uma máscara preta, e que desta mesma forma ele estaria ali para levar informação, para levar conteúdo para as pessoas. E o melhor de tudo, qualquer mudança que a gente propõe enquanto TV, acho que os professores ali também podem ajudar a gente em relação a isso, a gente sempre tem a preocupação com o público. O público sempre é um desafio para a gente. O que o público quer, como o público vai aceitar. E eu sou um defensor, até por conta do meu MBA, de que para fazer televisão é muito caro. É um gasto muito caro e a gente não pode errar. E para fazer isso, você tem que ter pesquisa. Você tem que saber qual é o teu público, para quem você está falando, como você está falando. Só que a gente não teve tempo de fazer isso. Então, a gente foi quebrando cabeça e foi testando tudo isso. E aí, esse processo da participação, da internet como um todo, foi facilitado também porque as pessoas de casa tiveram a liberdade em participar mais. Mandar mensagem, nossa, ficou ruim. Nossa, que coisa chata. E as pessoas, como estavam em casa, elas precisavam conversar com alguém. Vamos conversar com quem está no canal aí aberto para esse discurso. A gente usa muito o WhatsApp TV aqui na emissora. Então, esse público também nos permitiu mudar e que vai, com certeza, vai ficar como legado dessa pandemia. A rejeição em si não acontecia de forma tão clara como acontecia, como já foi em outros levantamentos, Ibope, assim, não gosto, não quero, porque nem as pessoas entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Então, para elas, era uma tentativa. Ah, poxa, deu certo, não deu certo, mas vamos aí na tentativa e erro. O que fica aí, então, só para a gente fechar, eu tenho, acho que agora 2 minutinhos, desse legado, enfim, da pandemia e o que esperar do pós-pandemia é que cada vez mais os profissionais eu não vou ser mais um repórter de televisão, eu não vou ser mais um jornalista de redação, eu vou ser um comunicador, eu vou ser um informador. Eu acho que isso é a principal mudança, seja pelo WhatsApp, seja por um vídeo, seja por um áudio que você grava e manda para uma rádio. O profissional cada vez mais está sendo cobrado de uma forma mais holística. Então, a gente tem que ser muito mais completo a partir de agora para estar dentro de uma redação. Vira e mexe, você vai precisar, claro, resguardadas as questões legais. Estou sendo contratado para trabalhar na Rede Massa, então dentro do meu contrato também tem que eu deva ter a participação no Massa News, que é o nosso site. Sempre isso, não é vou fazer para conseguir ficar no emprego, que isso se torna uma rotina. Então tem que deixar tudo claro desde o início, mas o profissional vai precisar fazer um vídeo para mandar para um portal, vai precisar gravar um áudio de celular para enviar para algum lugar. Então, essa forma de entender, a pandemia vai exigir profissionais mais completos para o mercado pós-pandemia. E os padrões existentes até então, realmente, vão por terra, porque mesmo depois que tudo volte ao antigo normal que a gente tem, muita coisa que a gente fez até então não vai poder ser deixada de lado, não vai ser apagada. Mas eu acho que isso foi muito importante para acelerar um processo que levaria apenas muitos anos para acontecer. E a gente está aí, a gente é mutável, a gente precisa crescer, e a gente teve essa rapidez nesse crescimento que eu achei que foi muito importante. Acho que deu meu tempo, né, professora? Deu sim, Daniel, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta para os debates. Antes disso, eu passo de novo a palavra para a Débora, só lembrando, gente, que vocês podem ir já encaminhando os questionamentos de vocês pelo chat, tá? Então, vamos lá, mais 5 minutinhos para você.
Oi, Ariane. Você falou Débora, mas sou eu. É isso? Perdão, perdão. Sim. Então, assim, na verdade foi interessante escutar o Daniel falando, porque um gatilho bem sobre. Ele falou sobre permissão em errar, né? Então, assim, lá no jornalismo, a permissão em errar, mas sem não esquecendo da qualidade do teu trabalho, né? Então, assim, aqui na publicidade não é diferente, porque as coisas acontecem tão rapidamente que essas permissões em errar acabaram sendo não sendo rotina, mas sendo um pouco mais aceitáveis para nós, porque a gente nunca errou, a gente sempre olhou muita coisa, a gente sempre corrigiu muitas vezes e as coisas fazendo tão rapidamente, a gente acabou algumas coisas realmente saindo errado. E para mim, que me cobro demais enquanto profissional e também enquanto pessoa, isso para mim foi um aprendizado muito grande na pandemia, porque acaba que a gente vê que a gente realmente não é perfeito e que as coisas não são perfeitas como sempre perfeitas. E também quando ele falou sobre o SBT tem uma coisa assim, o SBT é mais tranquilo em relação ao concorrente e tudo mais. Aqui na publicidade a gente vê o SBT, Daniel, como o nosso defensor, porque a gente só faz um campo comercial múltiplo, né? Então, para nós é muito melhor anunciar no SBT, porque a gente consegue aí fazer um VT aí, um material múltiplo sem problema nenhum. e as outras limitações aí impostas pela outra emissora que realmente para a gente acaba ficando um pouco mais difícil. Mas o SBT é nosso amigo aí nessa parte. Uma coisa bem interessante que nos possibilitou e nos abriu os olhos nessa pandemia foi mandar todos os nossos documentos, todo o nosso servidor armazenado na nuvem, o que antes não acontecia. Porque quando iniciou a pandemia lá no dia 18 de março, a gente estava com o servidor em loco, onde a gente começou com todo o nosso material em loco, onde a gente tinha plantões na agência de uma pessoa para que ligasse o TeamView para todos os outros que precisavam ficar em casa. E a gente não conseguia, se essa pessoa saísse da agência, caísse o TeamView, a gente não conseguia reconectar e assim por diante. Então, assim, essa migração para a nuvem nos fez perceber que a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Né? E só que também o bônus de trabalhar de qualquer lugar também acontece o ônus de a gente estar disponível 24 horas por dia. E o cliente sabe que nós estamos disponíveis 24 horas por dia. E isso é um desafio. Porque é aquela coisa, não, mas você consegue fazer, não, mas você dá um jeitinho, e nem sempre você consegue dar esse jeitinho. Nem sempre o estar distante e o estar com os nossos documentos armazenados na nuvem possibilita que a gente dê um jeitinho. Então, assim, gente, a questão das dores que nós vivemos no início de pandemia, durante a pandemia, nos fizeram ter algumas certezas do que a gente vai levar nesse futuro, né? E o que é esse futuro? Esse futuro a Deus pertence, mas nós precisamos fazer a nossa parte em entender que o digital hoje é tudo que nós temos de mais rápido, de mais certeiro e de mais eficaz. Porque os consumidores mudaram, os consumidores estão muito mais exigentes, os consumidores estão carentes de informação, e isso faz total diferença na hora da gente anunciar. Quanto mais completo for a tua notícia, a tua propaganda, o teu anúncio, mais consumidores atraídos, mais leads certeiros você vai ter. Então, assim, pessoal, quando vocês pensam, o que eu vou fazer nessa pós-pandemia? Publicidade não tem mais, não sei, as pessoas só querem saber do Instagram e Facebook. Não é bem assim.
a comunicação eletrônica e a internet, ela vai muito além de Instagram e Facebook. E você trabalhar com remarketing bem feito, você trabalhar com uma atuação diferente dentro do teu negócio, faz você ser diferenciado no teu segmento. Então, assim, quando já é passada a hora, né? Já passou da hora da gente fazer o nosso planejamento estratégico para 2022, mas se vocês ainda aí trabalham e ainda não fizeram, pensem, o meio digital não é apenas Instagram e Facebook, e que vocês podem estar atuando e colhendo frutos dessa comunicação pós-pandemia. Quero agradecer, a Ariane já falou que eu tenho 2 minutos, quero deixar a agência dela à disposição de vocês. Sei que tem muitos acadêmicos aí que ainda não sabem que caminho seguir e que, claro, olha, ela perguntou ali, o que o público de vocês esperava sobre o trabalho na pandemia e o que ele espera pós-pandemia? O nosso público, ele não esperava nada no trabalho durante a pandemia, porque o nosso público ele estava tão desafiado, ele estava tão desesperado, principalmente o comércio, né? Que parou totalmente, mas eu já falo mais sobre isso. Mas eu quero agradecer vocês que abriram essa porta para a gente estar à disposição. Posso começar respondendo já, Ariane? Obrigada, Bruna. Pode sim, eu só vou reforçar então, gente, para vocês mandarem as perguntas aqui para o chat, e aí eu e a Bárbara, a gente vai mediando, a gente vai compilando as perguntas que têm um pouco mais de afinidade, né, e vai direcionando para a Bruna e para o Daniel. Então, sim, Bruna, pode responder a primeira pergunta da Luana sobre essa mudança, né, da expectativa do público. Então, assim, o meu público hoje, pelo que eu entendi ali na pergunta, são os meus clientes físicos, né? Ali, que já são meus clientes de contrato. De início, eles ficaram desesperados. Então, assim, em uma semana, a gente ficou trabalhando principalmente em fazer avisos. Estamos fazendo fazemos delivery, entregamos em casa, não se preocupe, compre pelo WhatsApp. Então, assim, uma semana o nosso trabalho ele ficou basicamente concentrado nisso. Depois a gente começou em meio a isso, a agência já trabalhava em como fazer os clientes trabalharem através dessa venda, né, pelo WhatsApp, como que a gente vai trabalhar com eles, essa proximidade com o leitor, enfim. Foi aí que a gente foi organizando Linktree dos clientes para que ele falasse direto com a sua vendedora. Foi aí que a gente começou a utilizar aqueles cartões digitais para que a gente mandasse pelo WhatsApp. Foi aí que a gente trabalhou o WhatsApp Business como catálogo virtual para quem não tinha e-commerce. Então a gente para aqueles que já tinham e-commerce, a gente começou a trabalhar com uma ideia de frete grátis. Então assim, isso foi estratégias que a gente teve durante aí a pandemia. E claro que na possibilidade de cada cliente. A ativação da loja também do Instagram foi uma coisa que a gente fez bastante aí nessa pandemia. E assim, o que o cliente espera pós-pandemia é ganhar o dinheiro que ele perdeu em 2 anos aí, né? Eu falo que esse Natal e essa Black Friday foi desumano para nós, porque realmente o cliente ele espera. Ele já vê o futuro, ele já vê isso como a primeira porta, a primeira possibilidade dele ganhar o dinheiro que ele perdeu durante todo esse tempo. Temos clientes aí do varejo, principalmente varejo aí do vestuário, onde está com coleção parada aí de 2 anos e que quer vender a preço cheio agora, sabe? Tá mesclando roupa, de loja e as coisas. É só para mim que a Bruna está travando ou está para todo mundo? A Bruna está dando umas travadinhas no áudio enquanto ela fala, está um pouquinho difícil de entender. Acho que a gente encaminha também para o Daniel a mesma pergunta e eu já junto.
Bruna, a gente não te escuta, a gente só escuta as suas tentativas de fala, tá? Então, eu vou pedir para o Daniel, então, pensar também nisso, né, dessas expectativas do público antes da pandemia, na pandemia e agora. E aí eu também peço para que, após isso, Daniel, você já emende com a pergunta da Emily, que é direcionada à Bruna, mas eu acho que vale para os dois, né, que é a questão das demandas fora de hora, até porque, no meu entendimento, isso do horário fechado é muito, muito diferente para jornalistas e para publicitários. Daniel. Vamos lá, então. A expectativa do público quando estourou a pandemia, quando houve essa confirmação, foi uma sede por informação. Isso, qualquer um que está aqui queria saber. Saía lá, o vírus matou 500 pessoas em um dia em tal cidade. Isso, então, e chegou-se muito pela internet, pelo WhatsApp, muita coisa em que a gente, aí foi uma coisa muito, muito bacana. A televisão era como se fosse, será que é verdade? A gente vai ver na televisão. Vamos ir até a TV para ver o que confirma dessas informações, dessas fake news. Porque até mesmo sites que eram tidos como segurança de informação também passaram por questões de fake news, enfim. Então, o público, nesse primeiro momento, ele queria ser muito bem informado. No meio dessa pandemia, a gente passou por uma outra dificuldade, que era a sobrecarga de informações. Quando os números de mortes começaram a crescer, aquelas imagens assustadoras de pessoas sendo enterradas em valas sendo abertas em terrenos, começou a gerar um pânico nas pessoas. E aí começou um segundo problema para a gente enquanto meio de comunicação, enquanto informador. Como a gente vai deixar essa situação um pouco mais leve para as pessoas? Porque era muito triste você olhar 10, 20, 30 corpos, pessoas chorando que não poderiam ver lá os seus parentes, enfim, e isso começou a gerar meio que um pânico também, de forma geral, e até mesmo dentro da própria redação. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai falar? Para não ficar maçante, a gente vai fazer um programa inteiro sobre Covid. A nossa principal concorrente, ela tentou fazer isso, fez, mas teve que tirar do ar, porque já não se mantinha de uma forma tão atraente como de início foi. Então, aí a gente já percebe uma mudança no perfil do espectador. E esse espectador, como eu já falei anteriormente, ele estava em casa e ele tinha uns canais de comunicação, porque a gente se abriu também. Vamos fazer WhatsApp, ligue na redação, conte o que está acontecendo. E ele resolveu fazer isso mesmo. Então, a gente tinha uma resposta do público muito mais rápida do que um caderno de Ibope que passa de 6 em 6 meses. Então, a gente tinha, nossa, gente, tá chato. Poxa, o mundo vai acabar, então. Até tem aquele meme que tem a plaquinha, tipo, essa mistura de fim de ano com o final do mundo tá sendo difícil. E era mais ou menos isso que a gente estava. Eu brincava assim, a gente está anunciando o apocalipse, o caos para as pessoas. E aí isso fez com que a gente fosse tratando o assunto de uma outra forma. A gente foi tentando mudar esse perfil do que seria a pandemia, do que seria a Covid, com o passar do tempo, para não ser dessa forma tão estanque, tão combativa. E o que deve ficar no pós-pandemia em relação a isso é realmente a quebra desses padrões, a participação maior do público, porque o público se acostumou a participar, se acostumou a falar, se acostumou a ser ouvido, se acostumou a reclamar. Então, talvez isso seja... Cada vez mais as pessoas vão fazer parte ainda desse processo de comunicação. O público em si ganhou esse direito e quando um direito adquirido é difícil retirar ele. Então, talvez seja um desafio para a gente, a partir de agora, entender isso e como trabalhar em relação a isso. Sobre as demandas fora de hora, para os jornalistas, a gente sabe que temos um sindicato aqui no Paraná, e talvez é um dos sindicatos mais ativos em relação a essa questão de cargas horárias, enfim. Então, para a gente, é muito difícil passar fora de hora, demandas, enfim, porque a gente trabalha 5 horas por dia, legalmente, em cima desse processo. No meio da pandemia, como foi? Claro, eram pessoas passando de horário, a gente tinha que dar folga, enfim, quando tinha alguma demanda num contraturno, alguma coisa assim, mas dificilmente tem muito dessa mudança aqui dentro, até porque o sindicato é bem combativo em relação a essas demandas de fora de hora. Teve, sim,
teve que sair à noite, fazer pauta, tudo isso, mas isso daí era legalizado junto ao nosso RH. Então, para o jornalista, é uma coisa mais difícil esse fora de hora, apesar de alguns veículos terem, mas dentro da nossa política a gente evita muito isso. Então, trocávamos por folga, enfim, íamos remanejando para atender essas demandas, mas nada que interferisse tão diretamente. Obrigada, Daniel. Eu só quero fazer um adendo a partir da fala do Daniel, gente, é que eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa, as demandas fora de horário da empresa empregadora em relação ao profissional, jornalista, e outra coisa é o jornalista que vai desligar o WhatsApp, vai desligar a internet, vai desligar de tudo, achando que o momento de trabalho dele são as 5 horas diárias que ele está na redação, seja de TV, de rádio, de web, do que for. Se a gente efetivamente quer ser jornalista, a gente precisa estar próximo do público. Uma coisa que eu aprendi, e eu estou velha mesmo, se as pessoas acharem que é porque eu estou velha, sou ultrapassada, não tem problema, mas eu acho que algumas premissas do jornalismo não podem mudar. Uma é a possibilidade de você estar em contato o tempo todo com o seu público, né? Que é o seu leitor, telespectador, ouvinte. As melhores pautas e os melhores jornalistas que produzem pautas que são diferentes é aquele que vê a pauta antes de qualquer outro, que vê antes da emissora concorrente, do jornal concorrente, de qualquer coisa concorrente dar, ou de esperar chegar pelo release, é aquele que vive, é aquele que transita socialmente, é aquele que escuta as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o celular do jornalista, desde que o jornalista existe, ele sempre está ali à disposição. Uma das últimas pautas que eu fiz antes de sair da TV, por exemplo, era uma operação da Força Verde relacionada a desmatamento na beira do rio Pirapó, ali na região de Maringá, que é o rio responsável pelo manancial. E o helicóptero da Força Verde saía do aeroporto às 5 da manhã. E o oficial da Força Verde me ligou, era 8 da noite, eu já tinha saído da TV naquele dia. Se eu não tivesse atendido, se a gente não tivesse à disposição desse cara, a gente não teria pauta. E foi a única emissora, o único veículo de comunicação que tinha, porque o contato dele é o jornalista. É função do jornalista ter fontes e ter essa proximidade com a fonte. Então, acho que isso é muito importante e difere o trabalho do jornalista do trabalho do publicitário, por exemplo, que é dentro da redação, né? Ele, claro, fora do horário, ele precisa ver séries, ler, pensar o que as pessoas estão fazendo no mundo para ele poder manter criativo, mas o jornalista, ele depende do contato com o público. Bruna, e você, como que você lidou com isso, desse momento em que vocês passam a ser demandados, né, fora do horário? Ariane, isso não acontece na pandemia. Para o publicitário, isso acontece da minha vida inteira. Então, assim, a demanda fora de horário para o publicitário, especificamente, acontece desde quando eu comecei, desde o primeiro dia quando eu comecei a trabalhar com publicidade. Então, são 16 anos trabalhando com publicidade, e nesses 16 anos, por exemplo, eu atendo mercado, nesses 16 anos sempre de mercado, e mercado você só pode gravar VT depois do fecha. Né? Então, assim, o que acontece? É meia-noite que você começa a gravar VT. E você vai até 5 horas da manhã gravando VT. Né? Então, isso daí para nós é rotina normal. Quando tem campanha política, você não tem nem dia, nem horário, nem manhã, nem tarde, nem noite, nem madrugada, nem domingo, nem feriado. Isso para nós é rotineiro, normal. Quando você tem que entregar VT, quando tinha, né? Hoje não precisa mais, mas quando tinha que entregar VT na TV até 4 horas da tarde, você perdia a carteira no trajeto para a TV, porque você saía faltando 5 minutos da produtora, né? Então, assim, essa rotina para a gente é muito normal. Então, não foi a pandemia que nos trouxe isso. O que a pandemia... O que ocasionou com a pandemia? Foi realmente as demandas não serem tão de deslocamento, mas sim uma demanda mais de criativo dentro da rede social mesmo.
Eu vi que a Isadora fez uma pergunta ali sobre o que aconteceu com os nossos clientes, né? Que porventura puderam ter deixado a agência. A agência Bela, estou falando sobre a nossa atuação, não estou falando sobre a atuação geral das agências, enfim, as agências em geral. O que aconteceu? A agência ela sempre teve uma atuação diferente das outras. Por quê? Porque lá quando eu idealizei a agência Bela, eu já idealizei ela com uma perspectiva diferente. Eu já gostaria de trabalhar com o meio digital, para que eu já saísse na frente e já saísse de forma diferente do que as outras agências trabalhavam na cidade. Então, eu já pensei nela, focando no digital, focando aí nas redes sociais, onde quase 8 anos atrás, poucas agências atuavam, e as que atuavam de uma forma ou de uma fatia bem específica ou bem pequena dentro da cidade. Então, eu particularmente não perdi cliente, sabe? Então, assim, a agência ela cresceu em média 40%, 50% nesses 2 anos de pandemia. A gente não perdeu cliente, a gente adaptou o nosso direcionamento, o nosso posicionamento e o nosso planejamento de comunicação. Né? Então, a gente tinha lá em 2019, a gente tinha um planejamento pré-definido com vários dos nossos clientes, mas que a gente teve que adaptar, mas a gente cresceu, porque muitos clientes que não tinham essa atuação nos procuraram e a gente começou aí a desenvolver esse meio digital. Então, assim, acabou que a gente não teve que lidar, graças a Deus. Obrigada, Bruna. Aí o Juan mandou uma mensagem que eu acredito que é direcionada ao Daniel, mas eu penso que tanto a Bruna quanto o Daniel podem falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente tem dito muito, e sobretudo o Daniel reforçou na fala dele, a necessidade desses profissionais que são cada vez mais completos, multitarefas, né, multimeios, e ele pergunta se isso acaba não desvalorizando aqueles profissionais que têm algumas especificidades, né, no trabalho. O que vocês pensam em relação a isso? O mercado tem lugar para os dois nesse momento ou só o multitarefas continua? Daniel, depois a Bruna, por favor. Eu acho assim, grandes jornalistas nas suas especificidades vão ter espaço sempre. Eu acredito que um bom profissional para uma área específica sempre vai ter campo de trabalho, até porque ele passa a ser uma referência, passa a ser um especialista daquilo e, como eu falei, fazer TV é muito caro e às vezes a gente precisa lançar mão desses profissionais específicos para que você consiga atingir os seus objetivos. Mas a gente pode perceber recentemente, é só a gente parar e analisar as informações de mudança de redação, enfim, desligamentos ocorrendo por aí, em que cada vez mais os profissionais multitarefa estão ocupando os lugares de profissionais muito específicos. Infelizmente, não é uma desvalorização. Eu acho que a pandemia fez com que muitas pessoas precisassem mudar suas rotinas, mudar o seu dia a dia, enfim. E tem muitos jornalistas, isso eu falo não desmerecendo a classe, até porque é uma coisa muito presente. Assim, o jornalista, primeiro que ele gosta de expor suas histórias, ele gosta de contar as suas experiências, ele gosta de reforçar o seu papel de importância. Mas nesse momento a gente precisou dar um passo atrás, dar 2 passos atrás, dar 3, quem sabe, para que daqui no pós-pandemia a gente possa evoluir lá para frente. As redações vão exigir cada vez mais profissionais multitarefas, mas mesmo assim a gente vai precisar de medalhões aí dentro das redações para que eles passem a ser referência também aí na qualidade desse material. A gente tem, eu falo isso em relação até principalmente à Rede Globo, vou tomar essa liberdade de dar nome a ela, porque assim, nós temos referências muito boas, e eu falo isso mesmo estando no SBT, que o jeito da gente fazer jornalismo a gente aprendeu com a Rede Globo. Os padrões foram criados por eles e foram replicados. Eu falo isso em relação ao jornalismo, tá? A publicidade, eles são um pouco menos maleáveis, né? Não tem essa referência, mas o que a gente faz de TV hoje foi estabelecido pela Rede Globo de comunicação. E agora
eles principalmente mantêm esses medalhões, enfim, esses jornalistas mais específicos. Mas a necessidade de uma redação em que se trabalha com o digital, se trabalha com multiplataformas, vai exigir profissionais multitarefas, sim, sem desvalorizar. E isso não impede, até o comentário da Ariane, que eu já estou mais velha da profissão, também pode me achar um pouco mais retrógrada. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, e acho que isso é o mais gostoso desse pós-pandemia, é a desconstrução de alguns profissionais mesmo, que eram tidos como referência, e que esses caras, pela experiência que eles têm, pelas especificidades que eles têm, podem se transformar em profissionais ainda melhores. Olha o exemplo do Ari Fontoura, que é um senhor de 70 e lá vai poucos anos, ator, que quando ele foi para a internet mostrar a rotina dele, ele estourou, ele evoluiu de uma forma tão grande. Não é um exemplo tão direcionado ao jornalismo, mas se permitisse desconstruir, eu acho que é muito importante para que a gente consiga evoluir enquanto profissional. Obrigada, Daniel. Bruna? Eu acredito, concordo plenamente com o Daniel, na questão de não desvaloriza outros profissionais, mas sim valoriza, porque assim, um exemplo, eu sou uma profissional multitarefas, eu consigo fazer dentro da publicidade um pouco de tudo um pouco, né? Mas o meu foco, o que eu consigo fazer com excelência é sim o atendimento, a gestão do cliente e a parte de produção e mídia, né? Que é onde eu trabalhei por quase 10 anos. Então, assim, mas eu consigo fazer a parte de criação, consigo fazer o tráfego pago e tudo mais, mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui dentro fazem melhor do que eu, né? Então, assim, não é o meu foco de atuação. Mas o que acontece? Hoje, eu falei isso lá no começo, que a parte ali do tráfego pago, dos gestores de tráfego e social media, não foi uma coisa que foi aprendida aí na faculdade, né? Uma profissão, assim, um foco que nasceu com a dor, né? Então, o que acontece? Hoje, pessoas que trabalham nessa área, que estão atuando nessa área, são realmente mais valorizados em termos financeiros, não em termos intelectuais, né? Então, assim, e procuramos sim, ou seja, estamos abertos a receber currículos de profissionais focados nessa área, focados nessa condição aí que a pandemia, que o pós-pandemia vem trazendo de muito mais intenso aí na área da publicidade. Mas acredito sim que ilustradores focados, né, na ilustração, focados redatores, são profissionais assim muito valorizados também na universidade, mas assim, eu acredito que o multitarefas ele se adequa a qualquer imprevisto, mas não que ele seja que os outros sejam desvalorizados de forma nenhuma. É muito bom ter especialistas, né? Eu tenho aqui, eu falo, não, direção é com você, eu só quero que você me valide aqui, né? Então, às vezes, quando eu estou fazendo criação, eu chamo meus profissionais e digo, olha, o que você acha? Tá muito ruim, né? Porque não é realmente a minha área. Então, a gente dá um jeito, mas não é focado. Deixa eu posso só complementar rapidinho? Essa questão aí que ela exemplificou é muito importante, porque os profissionais especialistas, eles fazem com que a gente cresça. Eu, dentro da TV, eu posso dizer que eu tenho algumas especialidades, mas às vezes, puxa, algo mais digital, alguma coisa assim eu não tenho, eu passo a aprender. E a gente vive nesse eterno aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, a gente não perder isso. A gente não vai chegar numa coordenação em alguma coisa e vai saber tudo sobre tudo. A gente somos eternos estudantes, né? Somos eternos estudantes. Eu acredito que cada dia a nossa profissão aí fala por nós, né? Se nós não estivermos estudando todos os dias, a gente não consegue seguir, gente. A gente não consegue acompanhar o mundo. Porque, claro, meu Deus, você abre o Instagram, todo dia tem uma ferramenta nova. Todo dia tem uma funcionalidade nova. Você abre aquele gerenciador de anúncios, meu Deus do céu. Então, assim,
realmente, se você não estiver atualizado, você não consegue acompanhar. E um profissional multitarefas, ele não consegue, aí sim que ele não consegue acompanhar, porque ele está fazendo de tudo um pouco, né? Então, assim, os especialistas, sim, têm seu lugar ao céu, e são realmente muito esperados por nós aqui na hora do vamos ver, né? Essa é a verdade. Obrigada, Bruna. O professor Lucas, ele quer fazer uma pergunta. Lucas, à vontade. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Bom, minha pergunta para o Daniel. Daniel, eu quero, na verdade, fazer uma pergunta, mas eu vou problematizar rapidinho, até por conta do horário. Quando começou a pandemia, eu ainda estava em redação. Eu estava na RIC TV aqui em Londrina. Eu fiquei até... as notícias da pandemia já vinham mais em fevereiro, né, fevereiro, março, na verdade, que começaram os isolamentos, e aí eu fui até abril, eu ainda estava na TV. E eu também faço parte do sindicato aqui no Norte do Paraná, do Sindijor. Então, a gente recebia também muita reclamação por parte dos profissionais. Recebemos ao longo de toda a pandemia, ainda recebemos, né? Mas eu acho que a pandemia, ela deixou muito claro alguns problemas do jornalismo. Um problema é a questão da qualidade, a qualidade da informação. Porque quando começou a pandemia, realmente foi uma correria, ninguém sabia muito bem como trabalhar, o que estava acontecendo, né? Mas aí você tinha alguns problemas de que os próprios veículos não estavam preparados para uma mudança. E o profissional, tanto por parte da chefia, eu acho que muito a chefia teve um papel muito importante nesses problemas que não souberam lidar. Então, coloca qualquer coisa no ar, de qualquer jeito no ar, e, enfim. E aí a qualidade saiu muito prejudicada, né? Então, eu me lembro que... E essa questão, assim, e é extremamente importante você dar a voz para o telespectador. Mas, em alguns momentos, coloca qualquer coisa no ar, qualquer coisa, é a opinião do telespectador. E aí eu via que o jornalismo estava fazendo um papel que é completamente diferente do que ele deveria fazer. Então, muitas vezes, se problematizava. A máscara, qual é a sua opinião? Você é a favor ou contra a máscara? Ora, isso não é uma pergunta para ser feita dentro de um telejornal. Por quê? Porque todas as autoridades estão falando que é preciso usar máscara. Então, mas é a opinião do telespectador. Mas não é nosso papel dar esse tipo de questionamento. A gente não pode questionar, você é a favor ou contra, você já está cansado de usar máscara? É preciso usar, ponto. Né? E coloca de qualquer jeito. Isso deixou muito evidente como as próprias emissoras não estavam preparadas e não tinham a menor ideia de como trabalhar com uma mudança muito rápida. Isso, na minha opinião, é um problema mesmo de formação, é um problema de qualidade do profissional, né? Porque é um profissional, e as emissoras são assim, eu via com uma cabeça muito fechada, né? Então, eu acho que a pandemia deixou isso muito evidente. É claro, muita coisa teve que ser feita no ar. Por exemplo, na RIC TV, a gente não tinha a tecnologia na Switcher para colocar uma entrevista ao vivo, por exemplo. Não tinha como fazer por Meet, não tinha como fazer por Teams, dava para fazer por Zoom, mas ninguém tinha Zoom, então você tinha que falar para o entrevistado, baixa o Zoom aí no teu celular e vamos ver o que dá. Claro, tem essas questões técnicas, mas eu vi que a questão de qualidade ela foi muito prejudicada. Outra coisa é a preocupação com o profissional da empresa, né, com o jornalista que estava na rua. Porque também, vai para a rua, a gente tem que mostrar. Mas muitas vezes você colocava o profissional em risco. Né? Vai para lá, vai para frente. Tá, o lugar do jornalista é na rua. Mas o jornalista também é pai de família, mãe de família, enfim, volta para casa. E isso eu via que havia uma preocupação muito grande do profissional de reclamar com a empresa,
que, olha, eu não estou sendo valorizado, eu estou sendo colocado em risco, tal. E eu na RIC TV sempre falava isso, tanto é que um tempo depois teve um surto de Covid na RIC TV, aqui a RIC acho que é uma emissora pequena, eu acredito que por volta de uns 30 funcionários, 20 pegaram ao mesmo tempo, assim. Então foi um surto, a emissora teve que fechar, ficou 2 semanas com a programação de fora, porque ninguém podia pisar na emissora, e aí depois disso que a emissora foi tomar medidas necessárias para evitar a contaminação dos funcionários, né? Então, minha pergunta é o seguinte, até você falou que ocorreram acertos e ocorreram erros. Na tua opinião, o que vocês acertaram e o que vocês erraram? Vamos lá, então. Eu acho assim, dentro aqui da emissora a gente também teve casos, até porque se tornou uma questão de saúde pública, independente da função onde você está. Era um problema que a gente não tinha como controlar desde o começo. A gente teve um plano de ação em seguir orientações. Nós somos aqui, eu falo pela realidade de Ponta Grossa, uma das primeiras emissoras a distribuir máscaras e fazer com que os repórteres fossem para o vídeo com máscaras. Até tem a Aline Rios, que é do sindicato aqui, ela teve esses levantamentos de todas as máscaras que a gente entregou, enfim, todo esse trabalho que foi feito. A gente tinha um plano de ação aqui dentro que se tinha uma pessoa com um sintoma, alguma coisa, a gente já afastava sequer sem saber o que seria. Eu tô com uma dor de cabeça, então fica em casa, a gente vai se virar do jeito que a gente conseguir. Tanto é que a gente teve um caso que acho que 5 colaboradores, infelizmente, tiveram Covid e a gente testou a TV inteira. Então, eu acho que o nosso acerto foi não negar a questão da doença aqui dentro e não negar o risco. E eu falo até em relação a mim, enquanto coordenador, porque eu tinha a possibilidade de ficar em casa. Eu tinha a chance de fazer home office. E eu falei, eu me nego a ficar em casa sabendo que eu tenho profissionais meus que estão indo para a rua. Então, se for para eu vou pegar junto com eles. E isso foi uma coisa que eu acho que fez com que a gente minimizasse esse impacto da questão psicológico mesmo, porque o risco existia. O risco de você ir no supermercado e pegar existia, o risco de você ir numa farmácia, enfim. Depois, com o passar do tempo, se tornou mesmo uma questão de saúde pública e a gente não tinha como mesmo interferir. Porque um microfone a mais para uma pessoa, infelizmente, a gente não sabia se ia reduzir ou não. O que a gente fez também de bate-pronto. Não vamos mais para hospitais. Vamos tentar contato com pessoas dentro dos hospitais que mandem informação para a gente de celular, da forma que for, que aí recai no segundo ponto seu que você falou da qualidade. Mas eu também precisei não priorizar a qualidade para priorizar a segurança dos meus profissionais que estavam aqui dentro. Então, esse foi um outro desafio. Tinha profissionais que amamentavam, que foram afastadas, mesmo antes de qualquer outra coisa. Eles foram para casa e pessoas que estavam grávidas seguindo a legislação vigente no Estado. Então, talvez esse tenha sido um dos pontos que a gente... E isso foi uma briga, eu falo sinceramente para você, foi uma briga mais do jornalismo do que com a própria direção. E até, não, vamos bater o pé para tentar defender isso e essas coisas. Então, talvez esse tenha sido o acerto, essa briga por conta da segurança dos profissionais. Talvez o nosso erro que a gente tenha foi não ter parado um pouco e refletido mais em relação a alguma qualidade de alguns materiais que a gente foi... Cortou para vocês ou não? Não. A qualidade de alguns materiais que a gente colocou no ar. Então, às vezes, realmente, essa questão de vai colocar, e às vezes no ar você fazia uma segunda, uma terceira leitura do material, e aí você pensava, poderia ter sido diferente. Nós aqui evitamos um pouco de fazer essas enquetes, até porque a gente está num ambiente, Ponta Grossa, enfim, Campos Gerais, politicamente complicado, principalmente em relação à pandemia. Então, a gente resolveu não dar brecha, não dar pano para manga para possíveis outros entendimentos. Então, nesse ponto, assim, mas com certeza, a agilidade, a necessidade de subir materiais rápidos pode ter sido um erro, que a gente só foi se adaptar e se atentar na metade do processo.
já tinha passado aquele começo, isso foi para junho, julho, agosto, que a gente começou a entender mais e a ter um critério maior de qualidade, enfim, de avaliação para colocar no ar. Não sei se eu respondi suas perguntas, suas dúvidas. Então, obrigada, Daniel, pela sua participação nessa primeira mesa da pré-semana acadêmica dos cursos de comunicação da Unicentro. Bruna também, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, trazendo reflexões que são tão atuais, reflexões que podem dar certo, né, gente, daqui 1 mês, 6 meses, a gente pode reavaliar essa conversa que a gente teve aqui e pensar, nossa, a gente estava no caminho certo, ou ver que o tempo e o cenário político, econômico, enfim, puxaram o tapete e fizeram com que a gente pagasse a língua, né, do que a gente está pensando nesse momento, e assim a comunicação sempre foi e vai continuar sendo. Então, mais uma vez, obrigada, Bruna, obrigada, Daniel, obrigada ao convite, né, e antes de passar para a Bárbara, eu passo, então, para a Bruna e para o Daniel, para que vocês rapidinho possam se despedir e também fazer algum comentário final, caso vocês desejem. Ariane, eu que agradeço. Na verdade, eu acho que era só nervoso dessa sala, que agora eu já tô com a minha voz bem melhor. Realmente foi um prazer. Sempre é um prazer falar com vocês, sempre é um prazer estar aí com as turmas. Fico bem feliz cada vez que me chamam. E no que a Agência Bela e eu também, como profissional, puder contribuir com a Unicentro, estou à disposição. Muito obrigada mesmo, tá? Faço minha, então, as palavras também da Bruna. Agradeço muito ao convite, me coloco à disposição do Centro Acadêmico também. Tem meus contatos, tem meu e-mail, digo para compartilhar com o pessoal. A gente ainda não está recebendo visitas aqui na emissora, mas nós temos aí um projeto, a gente sempre foi muito aberto à questão de receber estudantes e até mesmo apostar em novos profissionais, em profissionais que estão aí recém-saídos da universidade, porque eu acho que esse pessoal vem com um gás muito intenso, assim. Por exemplo, só a título de exemplo, a minha apresentadora do show de bola, ela estava no último mês da faculdade, falei, vem, vamos trabalhar junto, e hoje ela está aí dando show na apresentação. Então, uma jovem de 21 anos que estava recém-saída da faculdade, isso para mim, gente, não é nenhum problema, tá? Enquanto coordenação, eu acredito que aqui dentro a gente tem capacidade também para lapidar ainda mais o que vocês já saem preparados da universidade. Então, os contatos estão aí com vocês. Fiquem à vontade, me chamar no WhatsApp, enfim, vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Exato, nós também temos aí a Isabela, que está conosco aí, já tem quase 6 meses, entrou como estagiária, foi passando aí de setor em setor, a profissional multitarefas, né, que a gente falava, mas que hoje está assumindo aí toda a parte de atendimento aqui da agência, e que é aluna da Unicentro. Também tivemos a Carla Amaral, que também ficou com a gente aí um tempo, e que é uma profissional de referência também, que sempre elogiei muito o trabalho dela, e que realmente saem aí da Unicentro, e que, claro, estão aí, a gente sabe que estão prontas para o mercado de trabalho. E a gente está recebendo visita, Daniel. Então, assim, se vocês quiserem, a agência ela recebe visitas, a gente está aí num ambiente bem doméstico, bem gostoso. Nosso ambiente é um sobrado bem legal, bem caseiro mesmo. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, a agência Bela está disponível para vocês. Obrigada. Obrigada, então eu passo a palavra, não sei se é para a Bárbara, para a Milena, para o João, enfim. Muito obrigada, gente. Então, eu também só vou aqui pincelar rapidinho, agradecer a todos que entraram, que participaram, que interagiram, né? Ficamos muito felizes, foi muito proveitosa essa mesa. Acho que deu para ter uma troca bem legal, principalmente para quem talvez não tem nenhum estágio, nenhum contato ainda e pôde ver o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode ser que aconteça. E só para reforçar que agora às 9h30 da manhã a gente tem 2 palestras, uma de comunicação integrada, de marketing e inbound marketing, e uma de jornalismo gastronômico. Às 11h a gente tem outra mesa redonda de responsabilidade nos meios digitais, e à tarde a gente tem 2 oficinas que daí
para quem se inscreveu nas oficinas de locução e redação publicitária. E todos os links, né, a gente espera que todo mundo tenha recebido certinho no e-mail, também tá lá na bio do Instagram do Centro Acadêmico, então agradecemos demais mesmo a participação de vocês, também abre os olhos nossos, né, eu lembro quando começou a pandemia, só falando rapidinho, principalmente telejornalismo, a gente ficou, nossa, como que vai ser agora? Como que vai ser a gente fazer telejornalismo de casa? E como a professora Ariane, gente, calma, vocês estão vivendo o que os meios estão vivendo, né? O que as emissoras estão passando, vocês estão vivendo tudo o que está acontecendo. Então foi desafiador, mas a gente vivenciou na prática, né, também o que estava acontecendo. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou e que vocês tenham uma semana muito proveitosa aí. Eu tenho só um último aviso para o pessoal que não conseguiu vaga nas oficinas. Agora, quem quiser ir para as outras palestras, a gente pode ir se direcionando já. Tem agora a de jornalismo e a de comunicação em balde marketing. E aí, né, vocês decidam aí para onde vocês querem ir, beleza? Isso. Como eu ia dizendo rapidinho, gente, quem não conseguiu vaga nas oficinas, mas ainda quer entrar, fiquem ligados no Instagram e no Facebook do Centro Acadêmico, porque pode ser que sobre vagas de pessoas que não entrem, e aí o link vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada aí, todo mundo.